Vamos começar com a colagem de barbotina. Na colagem de barbotina é um processo relativamente simples. Nós fazemos uma suspensão das partículas do pó que nós queremos utilizar. Essa suspensão é colocada dentro de um molde de gesso. O molde de gesso é poroso e ele vai então succionar a água. Ao puxar a água, então, é que as partículas vão sendo depositadas na superfície do molde de gesso, que tem o formato negativo da peça que nós queremos fazer, e conforme essa espessura vai crescendo, nós vamos começando a montar o compacto que nós gostaríamos de fazer. Quando essa espessura atinge a espessura desejada, o tamanho desejado, esse molde é invertido de tal forma que a parte da suspensão que permanece líquida aqui no meio é jogada, o extra então é jogado, é descartado, e a partir daí começa um processo de secagem. As partículas que estão colocadas aqui aderidas à superfície do molde têm uma quantidade relativamente grande de água. Essa água sendo succionada pelo molde de gesso vai provocando a retração. Então a peça destaca do molde de gesso e nós tiramos a peça já conformada pelo processo de colagem de barbotina. É importante ressaltar que a suspensão que foi utilizada deve ser estável, ou seja, ela deve ser defloculada. Então existem agentes que são adicionados a esse material para permitir que as partículas permaneçam em suspensão. Se elas não permanecerem em suspensão, enquanto está havendo essa permeação da água aqui através da camada depositada e do molde de gesso, as partículas vão começar a sedimentar e nós vamos ter então um fundo mais espesso do que as paredes, e isso pode comprometer a geometria da peça que nós gostaríamos de fazer. Então, nesse sentido é que os defloculantes são aditivos essenciais no processo de colagem de barbotina. O processo de colagem de barbotina permite fazer peças tão complexas quanto as produzidas pelo processo de injeção. Então, as turbinas, esses rotores de turbina, como nós comentamos no processo de injeção, também podem ser feitos pelo processo de colagem de barbotina, ou seja, colagem de barbotina pode fazer os formatos mais complexos que a gente pode imaginar. Então esse é um exemplo de uma peça de um rotor de turbina confeccionado por colagem de barbotina. Isso é importante porque, como a gente viu quando falou a respeito de injeção, é que o investimento necessário para se fazer uma peça por injeção é muito alto e principalmente o molde é muito caro. E essa definição das aletas que estão colocadas aqui, o ângulo das aletas, a espessura, o número de aletas e tudo isso, você só vai saber quando isso aqui está da forma correta, como deveria ser, quando você testa. Então, para fazer um molde de injeção, fazer o teste para ver se deu certo, você vai jogar muito dinheiro fora. Então, esses desenvolvimentos são feitos através da colagem de barbotina para até você conseguir chegar ao modelo. Depois, um produto que tem um valor agregado tão elevado quanto, no caso, um rotor de turbina, é que você pode então passar a fazer pelo processo de injeção, se for o caso, dependendo da escala que você está tentando fazer. Como se forma o compacto verde na colagem de barbotina? Nós temos aqui uma representação esquemática. Do lado de cá nós temos a barbotina ou a suspensão das partículas e do lado de cá o molde de gesso. Como representado, o molde de gesso tem uma série de capilares pequenos do lado de cá e o ângulo de molhamento entre o líquido que está aqui, que usualmente é a água, e o material do molde de gesso faz com que a tendência seja de que a água dentro desses capilares tente migrar para dentro deles, ou seja, ela vai ser succionada por causa do ângulo de molhamento aqui, ou seja, a curvatura, como a gente viu lá na sinterização, sempre vai fazer com que ela favoreça a migração da água para dentro dos capilares. Ou seja, o molde de gesso, assim como a maioria dos materiais porosos, vai chupar a água que está colocada do lado de cá. Quando isso acontece, a água vai ser arrastada para cá e vai arrastar com ela as partículas que estão na suspensão. Acontece que as partículas são, via de regra, bem maiores do que os capilares que estão na superfície do molde de gesso, e isso vai fazer com que as partículas comecem a se depositar aqui e formar o que nós queremos, que é o compacto verde.
Então aqui nós temos uma outra representação esquemática em que a parede já foi formada, então essa aqui seria a camada colada, como ela é chamada, e essa camada colada está sendo feita por causa da diferença de pressão que existe entre ela, entre os dois lados dessa camada colada que está do lado de cá. Por que essa diferença de pressão acontece? Do lado de cá nós temos a pressão atmosférica atuando. O caso é que do lado de cá nós temos os capilares succionando a água. Mas a passagem da água através do compacto que está sendo formado aqui é dificultada, porque os capilares, os espaços vazios entre as partículas aqui, vai depender do tamanho das partículas e da forma como elas se arranjam. E isso geralmente faz com que a permeabilidade dessa camada seja muito menor do que a permeabilidade do próprio molde de gesso. Então, o que vai definir a velocidade com que essa parede aqui vai se formar é exatamente qual é a capacidade que a água tem de passar através da camada colada que está sendo depositada aqui. Quanto menor for a capilaridade, quanto mais densamente empacotado e quanto menores forem os tamanhos dos poros, mais lentamente a água vai passar, mais lentamente ela vai puxar, arrastar as partículas para cá e mais lentamente a espessura da parede vai aumentar. Essa diferença de pressão, então, aqui é a pressão atmosférica e aqui é a queda de pressão por causa da sucção dos capilares aqui. Eles estão succionando, só que eles não conseguem trazer toda a água que ela quer através por causa da falta ou da baixa permeabilidade da parede que está se formando do lado de cá. Então, o que acontece aqui é o arranjo das partículas, diferentemente do que a gente viu nos processos anteriores, o de prensagem, o de extrusão, o de injeção, nós temos em todos eles o rearranjo das partículas. Neste nós temos o arranjo das partículas para formar o compacto verde. Alguns aspectos importantes sob o ponto de vista de sinterização, então, é que a densidade desse compacto vai variar de acordo com a proximidade da parede do molde de gesso. Esse gradiente de pressão vai dar um gradiente de densidade aqui. Se essa parede for muito espessa, via de regra, o que nós vamos ter é um gradiente de porosidade. As partículas arranjadas próximas à parede do molde estão sujeitas a um maior gradiente de pressão e por causa disso vão empacotar mais densamente. As partículas mais distantes, a diferença de pressão vai diminuindo e por isso elas vão empacotar de uma maneira menos densa. Além disso, nós temos a questão do tempo. Então, quanto maior for o tempo para a formação da espessura desejada, maior vai ser a possibilidade de sedimentação das partículas, como a gente comentou antes. Por isso, quanto mais permeável for a parede formada do lado de cá, menor é o tempo necessário para formar uma determinada espessura desejada. Por outro lado, maiores vão ser os poros a serem eliminados durante o processo de sinterização na microestrutura a verde desse material. Um outro aspecto importante é qual deve ser a propriedade reológica da barbotina para o processo de colagem de barbotina. Durante o preenchimento do molde, nós queremos que a barbotina tenha a viscosidade mais baixa possível. Durante o tempo de permanência, nós queremos que ela tenha uma viscosidade elevada para evitar a sedimentação das partículas aqui dentro. E durante a extração do material remanescente aqui no meio, nós queremos de novo uma baixa viscosidade. Então, qual é o comportamento que contempla simultaneamente todas essas exigências? É o tixotrópico. Então, se nós agitarmos bastante a barbotina antes do preenchimento, nós temos uma baixa viscosidade. Durante o repouso aqui, nós aumentamos a viscosidade e evitamos a sedimentação. E durante a extração, a própria inclinação do molde aqui vai fazer com que a tensão aumente, a viscosidade diminua e você consiga eliminar o líquido remanescente do lado de cá. Esta é uma foto que mostra uma seção de uma indústria de sanitários. Aqui está sendo feita aquela parte do assento de um vaso sanitário, dá para perceber a dimensão que a gente está falando.
E quando nós tratamos de produtos tão grandes, é muito difícil você pensar em outro processo de conformação. Além disso, olha o formato, como é complexo. Essa é a parte de cima, a parte de baixo, quando isso daqui descer, então você vai ter o espaço vazio que vai ser preenchido pela barbotina, que vai ser bombeada através dos canos que estão colocados aqui. Para acelerar esse processo, é comum que se use pressão. Nós vimos então, quando mostramos como é que a parede se forma durante o processo de colagem, e vimos que o gradiente de pressão é que na realidade vai dar qual é o fluxo da água. Por isso, se além da pressão atmosférica nós acrescentarmos alguma pressão externa, nós vamos aumentar a velocidade de formação da parede e com isso diminuir o tempo, aumentar a produtividade, só ganha em todos os aspectos, exceto no custo para conseguir fazer isso. Por isso, a maior parte das bacias sanitárias hoje em dia são feitas com colagem sob pressão. Quais são então as características da colagem de barbotina? Nós vimos que ela é apta para formatos complexos, ela consegue fazer praticamente qualquer formato, depende só de você conseguir fazer o molde e encaixar todos os pedacinhos. Ela consegue fazer qualquer espessura, entretanto, como mencionado anteriormente, se nós tivermos uma espessura maior, podemos ter problema de gradiente de densidade. Isso pode ser acertado defloculando corretamente o material, acertando as propriedades reológicas. Existem vários exemplos de produtos que foram feitos com espessuras bastante grandes mas em condições extremamente especiais. A produtividade é relativamente baixa em comparação à prensagem, à extrusão e à própria injeção. Entretanto, o ganho que nós temos aqui na parte do investimento, que é muito mais baixo, é que compensa de certa forma aqui. Seria muito caro fazer um vaso sanitário, por exemplo, por injeção. O tamanho da injetora e tudo isso. Por isso, quando nós levamos todos esses aspectos em consideração, ainda hoje em dia o processo utilizado para fazer vaso sanitário, majoritariamente no mundo inteiro, é colagem de barbotina. O que se fez nos últimos anos é aplicação de pressão. Então é a colagem de barbotina sob pressão. Uma variante do processo de colagem de barbotina é a colagem de fita, ou Dr. Blade, como ela é chamada. Nesse caso, nós queremos fazer placas principalmente para circuitos impressos. Então, essas placas têm que ter uma espessura muito fina e por isso é muito difícil eu conseguir fabricar essas placas por qualquer outro processo. Então, como são feitas as placas pelo processo de Dr. Blade? Essa é uma representação esquemática de um Dr. Blade. O que nós temos é, do lado de cá, um container, um recipiente, que vai ter uma suspensão das partículas com as quais a gente quer fazer a massa, e do lado de cá nós temos uma abertura, uma ligeira abertura. Embaixo desse container está passando uma fita, que normalmente é de um material polimérico, um polietileno, alguma coisa parecida com isso, de tal forma que uma pequena camada do material que está contido aqui da suspensão vai sendo depositada na superfície dessa cinta que está passando aqui. Então você controla a espessura da camada depositada, é como se você estivesse aplicando um pincel aqui e estivesse pintando a superfície da cinta que está passando aqui embaixo. Conforme ela se desloca em cima dessa superfície, nós temos lâmpadas aqui que vão secar, porque na suspensão aqui nós tínhamos uma quantidade relativamente elevada de líquido. Nesse caso, normalmente não é a água que se usa, são outros líquidos para facilitar a evaporação, de tal forma que quando chega no fim aqui, essa massa que agora isenta do líquido que estava fazendo a suspensão, ela é muito plástica, porque ela tem quantidades muito grandes de aditivos. Ela tem uma consistência parecida com massa de pastel. Então essa massa que acaba saindo aqui é como se fosse uma fita, por isso que é chamado de colagem de fita, e ela é enrolada como se fosse massa de pastel realmente. Essa massa então é que vai ser cortada depois, sinterizada, e vai dar origem aos suportes, os substratos para circuitos impressos.
Nós temos aqui uma outra forma de representar, um pouco mais bonitinha, mas fundamentalmente a mesma coisa. Nós temos aqui a suspensão, temos aqui a fita que vai estar passando embaixo, a pequena abertura, por isso que é chamado de Dr. Blade, é como se tivesse uma lâmina colocada aqui, e a altura dessa lâmina que é controlada por um micrômetro que está colocado aqui em cima. Então, toda esta parte inicial é da preparação da suspensão, que vai ser colocada aqui. A suspensão então é depositada na superfície dessa cinta, aqui ocorre a secagem e aqui você enrola então tá, a cinta e a parte de plástico que estava embaixo colocada aqui. Esse é o tipo de aplicação. Então o que está embaixo desses circuitos impressos que vão ser utilizados é uma placa produzida por esse processo. Então é uma aplicação bastante específica para um fim muito específico. De uma forma geral, a gente pode dizer que a colagem de fita ou Dr. Blade é para formatos simples, para fitas ou placas, principalmente para circuitos impressos. A espessura é bem baixa, que é muito difícil de ser conseguida por qualquer outro processo. A produtividade é relativamente baixa comparada com um processo de alta produtividade como prensagem ou extrusão, por exemplo. Ele não é tão elevado. O investimento é relativamente alto.